Mais uma vez convosco neste programa da Canção Nova, Ordenar a Vida, mais uma vez a retomarmos os exercícios espirituais de Santo Inácio, mais uma vez nesta casa tão simpática das Irmãs Reparadoras da Santa Face, o Casalinho São João, aqui em Fátima, onde podereis ter um lugar de oração, de recolhimento, de descanso. Mais uma vez a pensarmos nesta caminhada inaciana, neste jeito de Santo Inácio nos pôr a viver, como ele diz, a ordenar a vida. E uma das maneiras de ordenar a vida, segundo Inácio, é exatamente esta, a atitude interior para buscar a vontade de Deus para a vida de cada um de nós. Ou se quiserem, meus queridos amigos que me estáis a ouvir, os diversos modos de eleição. O que é eleição? A eleição é eu, com a ajuda de Deus e com a inspiração do Espírito Santo, eu querer acertar com a vontade de Deus acerca antes de mais, da minha vida. Ou seja, o que é que Deus quer de mim? Quer que eu case, que fique solteira, ou quer que eu vá para um mosteiro? Vida ativa, vida contemplativa, há um discernimento a fazer. Há uma eleição a fazer através de um discernimento. Mas este discernimento não é só sobre o tipo de vida que eu quero escolher ou que Deus escolhe para mim. Há que realizar isto mesmo em muitas outras coisas. Que curso universitário é que eu vou tirar? Qual é o curso universitário que eu quero tirar? É engenharia? É ir para advogado? Eu tenho que, se calhar, discernir e ver um bocadinho qual é o caminho que Deus quer para mim no curso. Ou então, há uma pessoa que quer fazer a eleição, o discernimento e a decisão de como é que eu vou fazer o meu testamento? Vou deixar os meus bens aos sobrinhos ou vou deixar uma obra da Igreja? É um discernimento a fazer. Há que, se calhar, fazer uns exercícios espirituais também para isso. Ou então, a pessoa casada, que tem o casal que em comum quer fazer um discernimento sobre ter ou não ter mais filhos, por as circunstâncias da vida, do trabalho, da idade, das suas próprias economias, etc. Ou então fazer um discernimento, eu que já sou religiosa ou religioso, ofereço-me ou não para ir para as missões. Há aqui um discernimento a fazer. Então, o discernimento pode abarcar a vida inteira e todos os setores da vida. Não é só a decisão de se vou para padre ou se caso, mas a decisão, mesmo casado, há discernimentos a fazer. Há eleições de vida a fazer. Então, é neste caminho que Inácio nos põe e que vem a propósito da segunda semana que estamos a meditar. Ele diz que há três tempos. E o primeiro tempo é muito simples, por um lado, que é a luz de Deus vem de tal modo que a pessoa vê claramente o que é que Deus quer. E não precisa de andar à busca, à procura de outras maneiras. É o caso do chamamento de Mateus, em que o próprio Senhor, olhando para ele, diz: vem e segue-me. Está a eleição feita.
Está o discernimento feito, viu tão claro Deus a chamar, que percebe que não pode escolher outra coisa. Há outros casos, assim, Paulo Colodella, que não era católico, se calhar nem cristão, e um dia em Notre-Dame de Paris, ouvindo cantar nas vésperas solenes, sentiu o apelo interior de Deus à fé e à adesão a Jesus Cristo. Foi uma graça que nasceu no seu coração. Isto pode suceder. É o tal primeiro tempo. É raro, ou pode não suceder muitas vezes, mas sucede. E muitas vezes é o mais seguro, porque é aquele em que a pessoa percebe logo a graça e a ação de Deus. Um segundo tempo, segundo Inácio, é um tempo em que a alma, a pessoa, vai rezando e vai vendo as consolações e as desolações. Por exemplo, quando penso em ser padre, eu, jovem, sinto uma alegria muito grande, um ânimo muito grande, um desejo muito grande. Quando penso em casar, não sinto o mesmo. Não é que propriamente sinta uma tristeza, mas não sinto o mesmo ânimo, a mesma paixão, o mesmo encanto. Então, é pelo meio das moções espirituais que nós vimos na primeira semana o que era consolação, o que era desolação. Então, estou rezando, rezo uma vez, rezo outra, rezo um dia, rezo outro, e vou, através destas mudanças interiores, da moção interior, de consolação ou desolação, eu vou percebendo o que é que Deus quer de mim. E quem diz na vocação, diz já sou padre, ou já sou religioso e quero-me oferecer para ir para a África. E quando penso nisso, ou para as missões, e quando penso nisso, sinto muita alegria, muita consolação, um desejo muito grande. Parece que o coração arde por dentro. Então, a moção de Deus parece manifestar-se por aqui. E quem diz este aspecto diz tantos outros numa eleição, pode não ser de um estado de vida, mas pode ser de qualquer outra dimensão. Então, esta alternância de consolação, de desolação. Quando penso numa dimensão, sinto-me mais feliz, mais alegre. Então é isto que Deus, se calhar, te pede. Trabalhar numa paróquia, numa missão qualquer. Sinto muita alegria quando penso nisso. Por outro lado, quando penso noutra coisa, noutra dimensão, parece que essa alegria não é a mesma, parece que o contentamento fugiu, parece que a disposição e o encanto desapareceram. Então é esta alternância que Inácio coloca diante de nós neste segundo tempo. E por isso é isto que eu preciso de me pôr diante dele, assim, num desejo grande de acertar e de querer o que Deus quer. Se eu sinto que o caminho é este desejo e esta alegria, porque é esta a vontade que Deus me mostra, então é por aqui que eu quero seguir e este caminho, esta decisão interior que eu quero para mim e para agradar a Deus e para ser mais feliz. Porque só fazendo a vontade dele eu conseguirei ser feliz e de me deixar tocar pela sua graça. Isto em todas as coisas.
Isto no tal exemplo que eu dei de fazer o testamento para os sobrinhos ou para uma obra de caridade. Só pensar na obra de caridade me sinto mais movido, mais alegre, mais entusiasmado. Ao pensar para os sobrinhos parece que não sinto tanto gosto, não é isto que eu quero, não é isto que me dá felicidade, não é por aqui que parece que é o caminho. Então, esta moção de consolação e de desolação me mostrará o que é que Deus quer e a minha opção por Ele e pela sua vontade. Então, este segundo tempo é talvez um bocadinho mais demorado que o primeiro, mas é a maneira de eu ir descobrindo a vontade de Deus e de aderir a ela assim com todo o coração e com toda a alma. Experimentemos uma vez ou outra aí em casa a pôr-nos a rezar uma destas determinações, que pode ser uma coisa mais simples. Compro ou não compro aquilo? Vou passar as férias ali ou acolá? Como é? Há uma eleição? O que é que deu? Onde é que está o caminho para ordenar a vida e buscar a vontade de Deus? Experimentando, pondo em prática estes tempos, primeiro ou segundo, já passamos ao terceiro daqui a pouco, nós perceberemos melhor como é estes tempos de eleição e esta determinação de acertar com o que Deus quer para ordenar a nossa vida. Vem agora um terceiro tempo, que Inácio diz que tem dois modos diferentes de fazer a eleição. Um terceiro tempo, se o primeiro não dá, se o segundo com consolação e desolação também não chegamos a conclusão nenhuma, ou mesmo que cheguemos, às vezes, a experimentar um terceiro para confirmar se é por aqui, se é isto que Deus quer e se é isto que me vai realizar na vida, também pode ser uma maneira de confirmar. Então, Inácio nos propõe um terceiro tempo com dois modos diferentes. O primeiro modo, diz ele, que é a primeira coisa a fazer é determinar bem qual é o assunto da eleição. Pode ser um assunto muito diferente. É um casal que vai discernir se deve ter ou não mais filhos. Pronto, é um assunto. Determinar bem se eu quero ou não quero o sacerdócio, ou melhor, se Deus quer para mim o sacerdócio ou o matrimónio. E mesmo no sacerdócio, se calhar, padre diocesano ou religioso. Ou então, estou já numa decisão, eu quero ser religioso, mas ainda não percebi bem como é, em que congregação, em que ordem. Então, o assunto que eu vou optar para a minha eleição é discernir, sendo o meu caminho, a vida consagrada, qual a congregação onde vou realizar essa vida. Depois, é preciso estar indiferente, diz Inácio, ou seja, eu não posso começar por já estar inclinado para um lado, porque senão vicio a decisão. Eu tenho que estar como ao fiel da balança, nem para um lado nem para o outro, no meio. A minha vontade, eu estar na disposição de querer só o que Deus quer. E, finalmente,
pedir a Deus a graça de acertar. Porque estão-se a jogar coisas muito sérias. Então pedir a Deus para acertar. Pedir a Deus que me dê luz para eu caminhar. E no primeiro modo, então, diz ele que é através mais do racional, do raciocínio. Suponhamos que eu tinha aqui uma folha sem estar escrita e ponho para o sacerdócio, tenho estas razões a favor e vou escrevendo isto, mais aquilo, vou rezando, vou pensando, encontrei mais esta razão. E razões contra o sacerdócio. Se calhar também encontro algumas, então vou pondo. E vou assentando. E depois na outra folha, também dividido ao meio, razões a favor do casamento. Esta, mais aquela. E razões contra esta. Cair na conta que às vezes há uma razão a favor que pode valer mais que 4 ou 5 contra. Por exemplo, uma razão contra pode valer mais que 4 ou 5 a favor. Encontrei várias razões para ser sacerdote que me encantam, mas nas razões contra há aqui uma que é importante. Não tenho saúde suficiente. Essa já pesa tanto que se calhar vale mais que todas as outras que estão deste lado nas razões a favor. E quem diz isto, diz em qualquer outra decisão de eleição, que pode ser, como disse já várias vezes, de escolher um estado da vida, ou pode ser simplesmente uma decisão sobre passar as férias aqui ou ali, comprar isto ou não comprar, fazer o testamento desta maneira ou daquela, ir ou não ir para aquele movimento apostólico da paróquia, pertencer ou não pertencer. Em tudo isto pode haver uma eleição através do raciocínio neste primeiro modo de eleger no terceiro tempo que Inácio nos propõe. Depois de eleger, de pensar, eu me determino, não, é isto. E depois desta determinação, ou desta opção, ou desta escolha, eu vou a Deus e ofereço-lhe, olha, Senhor, depois de ter pensado, de ter escolhido, de ter rezado, de ter tentado estar indiferente e disponível, a minha decisão é por aqui. E peço a Deus que confirme esta decisão. Peço a Deus que me dê luz e graça e Ele confirma. Porventura, dando-me consolação, dando-me alegria, como que aprovando a opção que eu fiz com este discernimento. Então, o primeiro modo de orar, volto a repetir, é um modo racional, ou seja, eu vou pensando e porventura escrevendo razões pró e razões contra uma coisa e depois a segunda opção, razões prós e razões contra, e depois de pensar, de rezar e de olhar, tomo a decisão e vou oferecê-la a Deus, pedindo que Ele a confirme. Às vezes este modo pode não dar. E a gente fica no fim um bocadinho embaraçado, ainda não está nada claro. Então Inácio propõe um segundo modo.
No segundo modo, que há aqui um artifício intelectual, que é uma coisa muito simples. Eu imagino alguém que vem falar comigo e me vem pedir conselho exatamente sobre o meu estado pessoal. As razões que vem-me mostrar num papel as razões. O que é que eu que desejo a santidade e a felicidade daquela pessoa, que conselho é que eu lhe dava? Então, aplico isso a mim próprio. Ou seja, o conselho que dava ao outro, para ele ser feliz e ser santo, é aquilo que eu aplico na minha opção, na minha escolha, na minha determinação. Diz Inácio que pode ser um modo muito eficaz de acertar. É este tal artifício, diria eu, intelectual. Outra maneira, diz ele, que outro artifício é pensar. Eu gostava de decidir agora aquilo que, quando chegar a hora da morte, me desse mais consolação. Quando eu tiver que me apresentar diante de Deus, daqui não sei a quantos anos, o que é que eu hoje gostava de ter escolhido para lhe agradar e para me apresentar diante dele com o coração feliz. Então, é essa opção que eu devo tomar, é essa escolha que eu devo fazer, com o desejo de me apresentar diante de Deus e de estar em estado de consolação e de alegria para ser mais fiel e estar mais de acordo com a vontade dele. Então, Inácio nos propõe. Finalmente, quer uma coisa, quer outra, eu devo na mesma ir a Deus e dizer: olha, Senhor, eu escolhi isto, confirma-me agora tu, se é isto que queres de mim, se é esta a tua vontade. Confirma-me e peço, Senhor, que na oração, no meu coração, no meu interior, me faça luz e me vá confirmando. Então, esta eleição é alguma coisa de muito rico, de extraordinário para o tal fim dos exercícios espirituais, que é ordenar a vida. O primeiro modo, o segundo, são diferentes. Neste terceiro tempo, o primeiro e o segundo modo são diferentes, mas quer um, quer outro me ajudam a acertar com o que Deus quer e a fazer uma opção livre, mas segundo a vontade de Deus. Que o Senhor nos ajude neste caminho, nesta opção, neste modo de querer o que Deus quer e que nos faça a todos acertar cada vez mais, sabendo que as nossas decisões livres são importantes para ordenar a vida, para fazer o que Deus quer, para acertar com a sua vontade. Para que assim seja, vos vou dar uma bênção, para que o Senhor seja dentro de vós luz e graça nas decisões e nas eleições a fazer. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Um caminho bonito, buscando o que Deus quer, um caminho bonito, querendo acertar sempre com a vontade de Deus, não ir ao gosto do meu apetite, mas com determinação, com desejo de ordenar a vida segundo o querer de Deus Nosso Senhor. Que Ele nos ajude. Desejo a todos uma boa semana e que este tempo pascal, que é tempo de iluminação interior,
nos ajude também a perceber estes modos de eleição, estes tempos, para acertarmos e nos sentirmos mais felizes ao querer a decisão que Deus quer.